Quando a paciente que salvei entrou no meu consultório, ela gritou comigo. Você me violou ao se recusar a me deixar morrer. Ela estava ali, perfeitamente saudável. 10 semanas depois de eu ter realizado o RCP por 12 minutos quando o coração dela parou no pronto-socorro e estava me entregando documentos de um processo judicial enquanto o advogado dela estava atrás sorrindo. Você me ressuscitou sem meu consentimento por escrito. Isso é agressão. Agressão física, violação da minha autonomia corporal. Encarei Rebecca, que havia sido trazida inconsciente após um acidente de carro, sem identificação, sem registros médicos e sem maneira de saber seus desejos. Você estava morrendo, seu coração parou e sou médico de emergência. Ela revirou os olhos como se eu fosse estúpido. Isso não lhe dá o direito de me tocar, de quebrar minhas costelas, de me eletrocutar de volta à vida. Eu estava finalmente em paz. O advogado dela concordou com a cabeça. Minha cliente sofreu um tremendo trauma psicológico por ter sido forçada a continuar vivendo. Ele realmente disse isso com o rosto sério. Ela estava inconsciente. Não havia ordem de não ressuscitar, nenhuma diretiva antecipada. A lei exige que salvemos vidas nessa situação. Rebecca riu amargamente. A lei? E a minha jornada espiritual? Eu estava na luz, vi minha avó falecida e você me arrancou do paraíso para sofrer neste mundo horrível. Ela puxou fotos de seu peito machucado. Olha o que você fez comigo, agressão. Aqueles hematomas eram da RCP que salvou a vida dela. Eles são normais após compressões torácicas. Significam que você está viva para reclamar deles. O advogado dela interveio. Esse é exatamente o problema. Ela não queria estar viva para reclamar. Você fez essa escolha por ela. Rebecca sentou-se sem ser convidada no meu escritório. Você sabe como é estar em paz perfeita e depois ser violentamente arrastada de volta para dívidas de cartão de crédito, um ex-marido traidor e um emprego que odeio? Olhei para o prontuário dela. Você tinha 34 anos, saudável, sem condições crônicas, tinha todas as chances de uma recuperação total. Ela bateu a mão na minha mesa. Eu não queria recuperação. Eu queria libertação. O acidente foi uma bênção, uma saída sem o estigma de tirar a própria vida. E você arruinou isso. O advogado dela puxou mais papéis. Estamos pedindo 3 milhões de dólares por sofrimento emocional, perda de transcendência espiritual e o fardo contínuo da existência continuada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me processando em 3 milhões porque salvei sua vida? Rebecca se inclinou para a frente. Você não salvou nada. Você me condenou e agora tenho contas médicas. Contas de fisioterapia, contas de terapia pelo trauma de ter sido trazida de volta. Ela estava em terapia porque o marido a deixou pela irmã dela. Não porque eu salvei a vida dela. Seu seguro cobriu tudo. Ela riu. O seguro não cobre a dor existencial da consciência indesejada. Até o advogado dela pareceu perceber o quão insano aquilo soava. O hospital tem imagens de segurança de você tendo a parada, dos 5 enfermeiros e eu trabalhando para te salvar, da sua mãe chorando de alegria quando você sobreviveu. O rosto de Rebecca ficou sombrio. Minha mãe, ela faz parte deste processo também. Ela disse para você me salvar, não disse? A mãe dela, na verdade, chegou depois que já a tínhamos estabilizado. Sua mãe não estava lá durante a parada. Ela veio depois. Rebecca virou-se para o advogado. Adicione ao processo conspiração para forçar a vida. O advogado anotou. Você percebe que todo o pronto-socorro do país se recusará a te tratar agora? Eu disse. Ótimo. Da próxima vez quero continuar morta. Ela puxou um cartão laminado. Eu fiz estes. Cartões de DNR. Uso 6 deles agora, colar, pulseira, tornozeleira, carteira, sapato, etiqueta na roupa íntima. Ela me mostrou cada um. Isso não tem valor legal, você precisa de documentação adequada. O advogado dela se manifestou. Estamos trabalhando em uma legislação, a lei de Rebecca, tornando ilegal ressuscitar qualquer pessoa sem consentimento por escrito, independentemente das circunstâncias. Olhei para os dois. Isso significaria deixar crianças morrerem, vítimas de acidentes, qualquer um que não pudesse consentir antecipadamente. Rebecca deu de ombros. Não é problema meu, só me importo com meus direitos violados. O advogado do hospital entrou. Então o processo foi arquivado. As leis do bom samaritano protegem a intervenção de emergência. Além disso, Rebecca postou nas redes sociais no mês passado sobre estar grata por estar viva para o aniversário do sobrinho. Então ela contradisse seu próprio caso. Rebecca ficou vermelha. Isso foi tirado de contexto. Eu estava sendo sarcástica. O advogado do hospital puxou postagens impressas. 63 postagens sobre ser abençoada por sobreviver, agradecendo à equipe médica, chamando o Dr. Johnson de anjo. Você marcou o hospital perguntando se poderia doar para o departamento de emergência que te salvou. Rebecca tentou pegar os papéis. Eu estava confusa, traumatizada, não estava pensando com clareza. O advogado dela tentou salvar a situação. Essas postagens foram feitas sob a coação de uma vida indesejada. O advogado do hospital riu. Isso é adorável. Agora, por favor, saiam antes que eu chame a segurança. Mitchell Gorman fechou a porta atrás de Rebecca e seu advogado. Depois virou-se para mim com seu sorriso profissional desfeito. Ele agarrou meu cotovelo e me puxou para a janela onde ninguém mais podia ouvir. Sua voz baixou. Não comemore ainda. Ela vai apelar ou apresentar queixas ao conselho médico. Talvez ambos. Senti o alívio de 30 segundos atrás esvair-se do meu peito como se alguém tivesse puxado um plug. Mas você disse que as leis do bom samaritano me protegem. Mitchell balançou a cabeça. Elas protegem no tribunal, mas o conselho médico opera de forma diferente. Eles podem investigar queixas mesmo quando os processos são arquivados. E confia em mim, alguém tão determinado não vai simplesmente ir embora. Ele puxou o telefone e digitou algo. Estou enviando meu número direto. Não fale com ninguém sobre este caso sem me ligar primeiro. Nem colegas, nem amigos, definitivamente nem repórteres. Eu balancei a cabeça, mas minhas mãos tremiam. Quanto tempo uma investigação pode levar? Mitchell fez uma careta. Meses, talvez um ano. Depende de quanto barulho ela fizer e se o conselho decidir que vale o tempo deles. Ele deu um tapinha no meu ombro. Tente não se preocupar. Você fez tudo certo. Apenas documente tudo daqui pra frente e mantenha a cabeça baixa. Voltei para o PS 40 minutos depois para meu turno da tarde. O departamento parecia exatamente o mesmo de sempre. As mesmas luzes fluorescentes zumbindo no teto. O mesmo cheiro de desinfetante misturado com café da sala de descanso. Os mesmos enfermeiros conversando no posto. Mas tudo parecia diferente agora.
Peguei a primeira ficha da prateleira. Homem de 62 anos com dor no peito. Avaliação padrão. Eu já tinha feito isso 1000 vezes, mas minha mão hesitou sobre o formulário de pedido. E se ele não quisesse tratamento? E se ele tivesse alguma objeção filosófica ao monitoramento cardíaco que eu não sabia? Balancei a cabeça e escrevi os pedidos de qualquer maneira, mas a dúvida permaneceu lá como uma farpa que eu não conseguia tirar. O paciente seguinte era um garoto com o braço quebrado por andar de skate. Fácil, exceto que me peguei perguntando à mãe dele 3 vezes se ela consentia com o raio-x e a medicação pra dor. Ela olhou pra mim como se eu fosse louco. Claro que consinto. Ele está com dor. Eu pedi o raio-x, mas a fiz assinar 2 formulários extras que nunca tinha usado antes. No terceiro paciente, eu estava 30 minutos atrasado, porque continuava questionando cada decisão. Uma enfermeira chamada Sarah perguntou se eu estava me sentindo bem. Menti e disse que estava bem. O turno se arrastou por mais 8 horas. Cada vez que eu tomava uma decisão clínica, a voz de Rebecca ecoava na minha cabeça. Você me violou! Eu continuava vendo o rosto dela quando ela chamou salvar a vida dela de agressão. À meia-noite, quando finalmente bati o ponto, minha confiança parecia algo que pertencia a uma pessoa diferente. 2 dias depois, eu estava tomando café da manhã quando meu telefone vibrou com uma notificação de e-mail. O assunto fez meu estômago revirar. Aviso de queixa formal, Conselho Médico Estadual. Meu café esfriou enquanto eu lia o anexo. Rebecca havia apresentado uma queixa alegando conduta antiética e violação da autonomia do paciente. A linguagem era quase palavra por palavra idêntica ao seu processo arquivado. Ela alegava que agi de forma imprudente, que ignorei seus direitos fundamentais, que causei a ela danos psicológicos duradouros ao forçá-la a continuar vivendo. O Conselho Médico estava abrindo uma investigação e eu tinha 30 dias para responder por escrito. Li o e-mail 4 vezes tentando encontrar alguma brecha ou erro. Não havia nenhum. Mitchell estava certo. Ela não ia parar. E então liguei para ele imediatamente e ele atendeu no segundo toque. Recebi o aviso do Conselho Médico. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O que eu faço? Mitchell suspirou. Encaminhe para mim. Vou redigir uma resposta e prepare-se porque isso vai piorar antes de melhorar. Ele fez uma pausa. O hospital provavelmente vai querer fazer uma revisão interna para se cobrir. Isso significa documentação e observação. Apenas coopere totalmente e continue fazendo seu trabalho. Desliguei e encarei meu café da manhã intocado. Os ovos pareciam borrachudos e errados. Joguei o prato inteiro no lixo. 3 dias depois, minha chefe de departamento me chamou em seu escritório. Suzanne Emery tinha 50 e poucos anos. Cabelo grisalho puxado para trás com força e reputação de administrar o PS, como uma operação militar. Ela gesticulou para eu me sentar em frente à sua mesa. Recebi aviso sobre a queixa ao Conselho Médico. Ela cruzou as mãos sobre uma pasta parda. Quero que saiba que o hospital apoia você. Você seguiu o protocolo exatamente como escrito. Senti um pouco da tensão nos meus ombros diminuir. Obrigado. Suzanne levantou um dedo. No entanto, a instituição precisa se proteger. Estamos abrindo uma revisão interna do incidente e de suas decisões de emergência recentes. Procedimento padrão quando há escrutínio externo. A tensão voltou correndo. O que isso significa? Ela abriu a pasta e puxou um pacote de formulários. Significa que você estará sob observação formal pelos próximos 60 dias. Toda decisão de emergência precisa ser documentada em detalhes. Todo código, toda intervenção crítica e toda decisão de julgamento. Precisamos de um rastro de papel mostrando que você segue as melhores práticas. Peguei o pacote. Tinha pelo menos 30 páginas. Isso é além do meu registro normal. Suzanne assentiu. Eu sei que é trabalho extra, mas se essa coisa do Conselho Médico aumentar, precisamos de documentação provando que o hospital mantém a supervisão adequada. Isso protege você e protege a nós. Ela se levantou, sinalizando que a reunião tinha acabado. Você é um bom médico. Isso vai passar. Apenas mantenha a cabeça baixa e faça o trabalho. A papelada da revisão interna era brutal. A cada turno, eu tinha que preencher formulários detalhados explicando meu raciocínio clínico para cada decisão significativa. Por que pedi este teste? Por que escolhi aquela medicação? Por que intubei quando intubei? O registro normal levava 5 minutos por paciente. Esses formulários levavam 20. Comecei a ficar até tarde todas as noites para terminar os requisitos de documentação. Meus turnos terminavam à meia-noite, mas eu não saía do hospital até as 2 ou 3 da manhã, debruçado sobre um computador na sala de descanso, preenchendo formulários, enquanto a equipe de limpeza passava pano ao meu redor. Depois de uma semana disso, meu parceiro perguntou por que eu estava chegando em casa tão tarde. Expliquei sobre a papelada extra. Ninguém mais pode te ajudar com isso? Balancei a cabeça. Tem que ser eu. São minhas decisões sendo documentadas. Meu parceiro franziu a testa, mas não insistiu. Depois de 2 semanas, a exaustão começou a afetar meu trabalho. Eu estava mais lento tomando decisões porque já estava pensando em como documentá-las. Eu estava mais cauteloso, pedindo testes extras que eu realmente não precisava apenas para poder escrever que tinha sido minucioso. Os enfermeiros notaram. Sarah me puxou de lado após um turno e perguntou se estava tudo bem em casa. Estou bem, apenas cansado. Ela não pareceu convencida, mas deixou para lá. Fletcher Aras também trabalhava no PS. Éramos amigos há 6 anos, desde que ele se transferiu de outro hospital. Costumávamos almoçar juntos 2 vezes por semana, e ele sempre me convidava para happy hours do departamento e festas de aniversário de seus filhos. Mas 3 semanas após a queixa do Conselho Médico, Fletcher começou a me evitar. A primeira vez que notei foi na sala de descanso. Entrei e ele estava servindo café. Ei, Fletcher, quer almoçar depois do turno? Ele não fez contato visual. Não posso hoje, ocupado. Então ele saiu com o café ainda fumegante. Achei que ele estava apenas estressado, mas aconteceu de novo e de novo. Ele parou de se sentar perto de mim nas reuniões da equipe. Quando eu entrava na sala de descanso, ele de repente se lembrava de que precisava verificar um paciente. Ele parou de me convidar para qualquer coisa fora do trabalho. Depois de 2 semanas disso, encurralava-o na sala de medicação. Fiz algo errado? Fletcher parecia desconfortável. Não, cara, só tenho estado ocupado. Mas ele ainda não encontrava meus olhos. Você está me evitando desde a coisa do Conselho Médico. Ele mudou o peso do corpo. Olha, estou concorrendo a uma promoção no mês que vem. Não posso me dar ao luxo de ser associado a qualquer controvérsia agora. As palavras me atingiram como um soco. Associado à controvérsia. Eu salvei a vida de alguém. Fletcher levantou as mãos. Eu sei.
Não estou dizendo que você fez algo errado. Mas a administração nota com quem você é amigo. Só preciso manter alguma distância até isso passar. Ele me deixou parado lá sozinho na sala de medicação. 6 anos de amizade não significavam nada quando o avanço na carreira dele estava em jogo. Naquela noite, contei ao meu parceiro o que aconteceu com Fletcher. Ele está me evitando por causa do processo. Meu parceiro abaixou o livro. Talvez você devesse tirar um tempo de folga. Isso está claramente te estressando. Balancei a cabeça com força. Tirar um tempo faz parecer que fiz algo errado, como se precisasse me esconder. Meu parceiro suspirou. Ou parece que você está cuidando de si mesmo. Você está exausto. Está trabalhando até às 3 da manhã todas as noites. Quando foi a última vez que dormiu mais de 5 horas? Levantei-me do sofá. Não posso tirar folga, preciso provar que ainda sou um bom médico. A voz do meu parceiro ficou mais afiada. Você é um bom médico, mas está sendo teimoso em aceitar ajuda. Isso está afetando sua saúde e nosso relacionamento. Senti a raiva subindo no meu peito. Minha carreira está em jogo. Sinto muito se isso é inconveniente para você. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. O rosto do meu parceiro ficou frio. Isso não é justo. Nós nos encaramos por um longo momento. Então meu parceiro se levantou e foi para o quarto, fechando a porta firmemente atrás de si. Dormi no sofá naquela noite. De manhã não falamos sobre a discussão. Apenas nos movemos um ao redor do outro como estranhos se preparando para o trabalho. 3 semanas após a queixa do conselho médico, meu telefone tocou durante uma rara pausa para o almoço. Número desconhecido. Quase não atendi. Dr. Johnson. A voz era masculina, meio jovem, excessivamente amigável. Aqui é Brandon Sander, do Metro Times. Estou trabalhando em uma história sobre o controverso caso de ressuscitação e adoraria ter sua perspectiva. Minha comida virou concreto no meu estômago. Como você conseguiu essa história? Brandon Hill. Queixas ao conselho médico são registro público uma vez arquivadas. Cubro ética na saúde há 5 anos. Este caso chamou minha atenção porque levanta questões interessantes. Sobre consentimento e autonomia corporal. Larguei meu sanduíche. Não posso comentar sobre investigações pendentes. Eu tinha sido claro sobre isso. O tom de Brandon mudou para mais sério agora. Entendo, mas quero garantir que o artigo seja equilibrado. Sua paciente está disposta a falar oficialmente. Se você não compartilhar seu lado, os leitores só terão a perspectiva dela. A manipulação era óbvia, mas ainda funcionou. Minha mandíbula trincou. Eu disse: não posso comentar. Brandon tentou mais uma vez. O artigo sai na próxima semana de qualquer maneira. Estou te dando a chance de contar sua história. Desliguei sem responder. Então liguei imediatamente para Mitchell e contei sobre a ligação. Bom, você fez a coisa certa em não falar com ele. A voz de Mitchell estava calma, mas eu podia ouvir a preocupação por baixo. Mas prepare-se. Uma vez que isso chegue à imprensa, as coisas vão ficar muito mais complicadas. Brandon Sander publicou seu artigo 6 dias depois. A manchete fez minhas mãos tremerem quando li no meu telefone. Médico enfrenta escrutínio por salvar vida contra a vontade da paciente. O artigo não era tão ruim quanto eu temia, mas também não era bom. Brandon enquadrou toda a situação como um debate ético complexo. Ele citou Rebecca extensivamente sobre sua experiência de quase morte e seus sentimentos de violação. Ele mencionou que recusei comentar. Ele entrevistou 2 especialistas em ética médica que deram opiniões opostas. Um disse: médicos de emergência têm o dever de salvar vidas sem consentimento. O outro disse: a autonomia do paciente deve ser primordial, mesmo em emergências. O artigo fez parecer que ambos os lados tinham mérito igual, como se houvesse realmente um debate sobre se eu deveria tê-la deixado morrer. A sessão de comentários encheu em horas. Metade das pessoas defendia o protocolo médico de emergência. A outra metade alegava que eu tinha violado os direitos de Rebecca. Alguns disseram que eu era um herói. Outros disseram que eu era arrogante e estava brincando de Deus. Li cada comentário, embora Mitchell tenha me dito para não fazer isso. No final, senti-me enjoado. O artigo foi compartilhado em fóruns de discussão de ética médica e mídias sociais. Em 2 dias, tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. Meu nome estava lá fora agora, conectado a essa controvérsia insana. Colegas que eu mal conhecia começaram a me dar olhares simpáticos nos corredores. Alguns enviaram e-mails de apoio, mas a maioria das pessoas apenas evitava contato visual. Rebecca deu uma entrevista de acompanhamento para Brandon 3 dias após o primeiro artigo. Encontrei-a online às 2 da manhã quando não conseguia dormir. A manchete era pior desta vez. Paciente descreve agressão violenta durante ressuscitação indesejada. Minha visão ficou vermelha ao ler aquela palavra. Agressão. Ela descreveu sua experiência de quase morte em detalhes. A luz branca, sua avó morta esperando por ela, a paz perfeita que sentiu. Então ela descreveu eu realizando a RCP. Ela disse que eu agredi violentamente seu corpo, que quebrei suas costelas com força brutal, que a eletrocutei de volta à vida contra sua vontade. Ela chamou isso de a experiência mais traumática de sua existência. Pior que seu divórcio, pior que seu acidente de carro. Ser salva foi a pior coisa que já aconteceu com ela. O artigo incluía fotos, seu peito machucado pela RCP, suas contas médicas, uma foto dela chorando. A escrita de Brandon me fez soar como um monstro, alguém que se importava mais em ser herói do que em respeitar a dignidade humana. Os comentários neste artigo eram ainda piores. As pessoas me chamavam de arrogante, faminto por poder, um médico típico que acha que sabe mais que seus pacientes. Alguns disseram que eu deveria perder minha licença. Alguns disseram que eu deveria ser processado criminalmente. Li cada palavra, embora cada uma parecesse uma faca. Quando finalmente fechei meu laptop às 4 da manhã, sentei na sala de estar escura e me perguntei como salvar a vida de alguém tinha se transformado nesse pesadelo. A sessão de comentários continuou crescendo. Verifiquei durante meu intervalo de almoço e contei mais de 400 respostas ao artigo de Brandon. Metade das pessoas defendia o protocolo médico de emergência. A outra metade alegava que violei os direitos de Rebecca. Alguém com o nome de usuário Prof. Ética Médica escreveu 3 parágrafos sobre como a autonomia do paciente deve ser respeitada mesmo em emergências. Outro comentarista respondeu que vítimas inconscientes de acidentes de carro não podem comunicar preferências. Eles debateram por 20 respostas. Continuei rolando pelos comentários. Uma enfermeira de outro hospital disse que enfrentou queixas semelhantes depois de salvar um paciente de tentativa de tirar sua vida. Outra pessoa disse: médicos brincam de Deus demais. Outra pessoa chamou Rebecca de doente mental e disse que fiz a coisa certa. As discussões ficaram acaloradas rápido.
As pessoas se xingavam. Alguns alegavam que eu era arrogante e faminto por poder. Outros diziam que eu era um herói. Senti-me doente lendo quantas pessoas achavam que eu fiz algo errado. Não eram apenas trolls aleatórios da internet. Alguns eram profissionais médicos questionando meu julgamento. Outros eram advogados discutindo autonomia corporal. O debate parecia real e sério. Não apenas ruído online. Fechei meu laptop e voltei ao trabalho, mas os comentários ficaram na minha cabeça durante todo o meu turno. A administração do hospital começou a receber ligações e e-mails 3 dias após a publicação do artigo de Brandon. Suzanne me chamou em seu escritório numa manhã de quarta-feira. Ela parecia cansada e tinha uma pilha de e-mails impressos em sua mesa. Ela me disse que o hospital recebeu dezenas de mensagens sobre meu caso. Alguns me apoiavam, outros exigiam que eu fosse demitido. Ela me mostrou alguns dos e-mails. Uma pessoa escreveu que eu representava tudo o que há de errado na medicina moderna. Outra elogiou minha dedicação em salvar vidas. As respostas se dividiam ao meio, assim como os comentários online. Suzanne disse que a administração estava monitorando a situação. Essas palavras fizeram meu estômago cair. Monitorando a situação parecia código para considerar se deveriam me jogar na fogueira. Ela me assegurou que o hospital apoiava minha decisão de emergência, mas seu tom sugeria preocupação com a publicidade. Ela perguntou se eu tinha considerado tirar um tempo de folga até as coisas se acalmarem. Eu disse a ela que preferia continuar trabalhando. Ela assentiu, mas pareceu não convencida. A reunião terminou com ela dizendo que revisitaríamos a conversa se a situação escalasse. Saí do escritório dela sentindo que minha segurança no emprego tinha subitamente se tornado condicional à opinião pública. O Conselho de Ética Médica agendou uma revisão preliminar para 2 semanas depois. Recebi aviso formal pelo correio com data, hora e número da sala. Mitchell me disse que essas revisões eram procedimento padrão quando as queixas geravam publicidade. Ele disse para não me preocupar, mas eu me preocupei de qualquer maneira. Na manhã da revisão, vesti meu melhor terno e cheguei 15 minutos adiantado. A sala de conferências tinha uma longa mesa com Elliot Barrett sentado ao centro, e 2 outros médicos que eu não reconhecia de cada lado. Eles tinham minha pasta aberta na frente deles, junto com cópias da queixa de Rebecca e dos artigos de Brandon. Elliot me pediu para descrever minha tomada de decisão durante o código de Rebecca. Expliquei que ela chegou inconsciente sem identificação. O coração dela parou. Realizei RCP seguindo o protocolo de emergência padrão. Não havia DNR, nenhuma diretiva antecipada, nenhuma maneira de saber seus desejos. A lei e a ética médica exigiam que eu tentasse a ressuscitação. Um dos outros médicos perguntou sobre meu processo de pensamento durante aqueles 12 minutos. Eu disse que foquei em mantê-la viva, não em questões filosóficas que eu não podia responder. Elliot fazia anotações enquanto eu falava. O terceiro médico perguntou se considerei a possibilidade de ela não querer ser ressuscitada. Apontei que pacientes inconscientes não comunicam preferências. Eles pareciam mais preocupados com a percepção pública do que com fatos médicos. As perguntas continuaram vindo por 40 minutos. Consultei colegas? Sim. 5 enfermeiros ajudaram. Documentei tudo corretamente? Sim. Todos os procedimentos foram registrados. Segui o protocolo do hospital? Sim, exatamente. Mas eles continuavam voltando à questão de se eu considerei alternativas à intervenção agressiva. Expliquei que não havia alternativas quando o coração de alguém para. Você tenta a ressuscitação ou a deixa morrer. A revisão terminou sem nenhuma conclusão. Elliot disse que discutiriam minhas respostas e entrariam em contato com suas conclusões. Elliot me puxou de lado depois que os outros 2 médicos saíram. Ele perguntou se eu tinha considerado as implicações filosóficas de ressuscitar alguém que poderia querer morrer. Encarei-o por alguns segundos tentando processar aquela pergunta. Mal me contive de apontar que vítimas inconscientes de acidentes de carro não comunicam preferências filosóficas. Eu disse que a medicina de emergência não permite tempo para debates filosóficos. Quando o coração de alguém para, você tem minutos para agir. Elliot assentiu lentamente como se entendesse, mas discordasse. Ele disse que o conselho precisava considerar todas as perspectivas, incluindo a experiência subjetiva de violação de Rebecca. Perguntei se ele deixaria uma mulher de 34 anos morrer em sua mesa para respeitar desejos hipotéticos que ela nunca expressou. Ele não respondeu diretamente. Disse que essas situações eram complexas e exigiam consideração cuidadosa. A revisão levaria várias semanas para ser concluída. Saí do hospital me sentindo pior do que quando cheguei. A revisão terminou inconclusiva, o que significava mais espera e incerteza. Rebecca lançou sua campanha de mídia social 2 dias após minha revisão do Conselho de Ética. Ela a chamou de Meu Corpo, Minha Morte, e criou contas em todas as principais plataformas. A campanha defendia legislação, exigindo consentimento por escrito antes de qualquer tentativa de ressuscitação. Ela postou vídeos de si mesma falando sobre sua experiência de quase morte e como eu violei sua autonomia. Ela compartilhou fotos de seu peito machucado com legendas sobre agressão médica. Ela escreveu longas postagens sobre direitos dos pacientes e soberania corporal. A campanha ganhou tração rápido. Em uma semana, ela tinha milhares de seguidores. As pessoas compartilhavam suas postagens e adicionavam suas próprias histórias sobre intervenções médicas indesejadas. Alguns eram casos legítimos de médicos ignorando diretivas antecipadas. Outros eram pessoas com raiva por terem sido salvas de tentativas de tirar sua vida. A campanha misturava preocupações reais de ética médica com crise de saúde mental. Comunidades online captaram sua mensagem. Grupos de defesa do paciente debateram suas propostas. Fóruns de ética médica discutiram as implicações. Até alguns legisladores começaram a prestar atenção. Observei a campanha crescer com alarme crescente. Rebecca estava transformando sua crise pessoal de saúde mental em um movimento que poderia realmente mudar as leis de medicina de emergência. Encontrei a página de crowdfunding de Rebecca durante outra rolagem noturna pela campanha dela. Ela tinha arrecadado mais de $15 mil supostamente para honorários legais, mas seu caso tinha sido arquivado meses atrás. Não havia custos legais contínuos. A descrição do crowdfunding falava sobre lutar pelos direitos dos pacientes e financiar o trabalho de defesa. As pessoas doavam com mensagens de apoio, chamando-a de corajosa e agradecendo por falar.
Algumas doações eram pequenas, 5 ou 10 dólares. Outras eram centenas. Alguém deu $1.000 com uma nota sobre sua própria experiência médica traumática. Rebecca postava atualizações agradecendo aos doadores e prometendo usar o dinheiro para pressionar por mudanças legislativas. Ela tinha transformado sua crise de saúde mental em uma causa lucrativa. A percepção me deixou com raiva. Ela estava lucrando ao me atacar enquanto eu lidava com revisões de ética e escrutínio profissional. Seu processo arquivado havia evoluído para uma campanha de arrecadação de fundos. Fechei o navegador e tentei dormir, mas continuei pensando naqueles $15.000. Meu parceiro me encontrou lendo mensagens hostis no meu telefone à meia-noite. Perguntaram por que eu me recusava a desativar minhas contas de mídia social. Eu disse que precisava me defender publicamente. Disseram que eu estava piorando as coisas ao me envolver com trolls e críticos. Discutimos por 1 hora. Insisti que as pessoas precisavam ouvir minha perspectiva, não apenas a versão de Rebecca. Meu parceiro disse que eu estava obcecado e deixando o caso consumir minha vida. Eu disse que não podia simplesmente ignorar as pessoas me chamando de arrogante e alegando que violei os direitos de alguém. Disseram que responder a cada crítica me fazia parecer defensivo e culpado. Eu disse que ficar em silêncio me fazia parecer que tinha algo a esconder. Andamos em círculos até que meu parceiro desistiu e foi para a cama. Fiquei acordado mais 2 horas lendo mais comentários e redigindo respostas que nunca postei. Meu parceiro provavelmente estava certo, mas eu não conseguia parar. Um podcast chamado Medical Ethics Today entrou em contato comigo 3 semanas após o artigo de Brandon. Eles queriam me entrevistar sobre consentimento em medicina de emergência. Mitchell aconselhou contra. Ele disse que qualquer declaração pública poderia complicar a revisão do conselho de ética, mas eu estava cansado de apenas a perspectiva de Rebecca ser ouvida. Concordei com a entrevista. A apresentadora era uma especialista em ética médica chamada Dra. Sarah Maxwell. Ela fez perguntas ponderadas sobre protocolos de emergência e a posição impossível que o argumento de Rebecca criava. Expliquei que exigir consentimento por escrito antes da ressuscitação significaria deixar crianças morrerem, vítimas de acidentes. Qualquer um que não pudesse consentir antecipadamente. A Dra. Maxwell rebateu alguns pontos, mas me deu espaço para explicar meu raciocínio. A entrevista durou 45 minutos. Senti-me bem com isso. Eu finalmente consegui apresentar a realidade médica das situações de emergência em vez dos argumentos filosóficos de Rebecca. O episódio iria ao ar em 2 dias. Eu esperava que pudesse mudar alguma opinião pública de volta para o apoio aos profissionais médicos de emergência. O episódio do podcast gerou respostas imediatas de outros médicos de emergência. Eles compartilharam suas próprias experiências com pacientes ingratos e queixas frívolas. Um médico descreveu ter sido ameaçado com um processo depois de salvar um adolescente de uma overdose. Outro falou sobre um paciente que processou por sofrimento emocional após tratamento de câncer bem-sucedido. As histórias chegavam através das redes sociais e e-mail do podcast. Pela primeira vez em semanas, senti-me menos sozinho. Outros médicos entendiam a posição impossível em que eu estava. Eles enfrentaram situações semelhantes, onde fazer a coisa certa clinicamente levou a queixas e ameaças. Alguns entraram em contato diretamente para oferecer apoio. Alguns me convidaram para falar em conferências médicas sobre o caso. A comunidade médica estava se unindo em torno do princípio de que médicos de emergência não deveriam ser punidos por salvar vidas. O apoio pareceu validador após meses de críticas e escrutínio. Rebecca respondeu à minha entrevista no podcast 4 dias depois, com um post no blog. O título me chamava de arrogante e desdenhoso do trauma do paciente. Ela distorceu completamente o que eu disse durante a entrevista. Eu tinha explicado a necessidade médica da intervenção de emergência. Ela alegou que eu zombei de seu sofrimento e não mostrei empatia por sobreviventes de trauma. Eu discuti a impossibilidade de obter consentimento de pacientes inconscientes. Ela disse que eu admitia ignorar os desejos dos pacientes. O post no blog distorceu cada declaração para a pior interpretação possível. Seus seguidores inundaram as redes sociais do podcast com avaliações negativas. Chamaram a Dra. Maxwell de tendenciosa e a acusaram de me dar uma plataforma para espalhar ideias perigosas. A avaliação do podcast caiu de 4,8 estrelas para 3,2 em 24 horas. Centenas de avaliações de 1 estrela apareceram chamando o episódio de irresponsável e prejudicial. A Dra. Maxwell enviou um e-mail para se desculpar pela reação. Senti-me terrível que minha entrevista tivesse prejudicado a reputação do podcast dela. Rebecca tinha transformado minha tentativa de defender a medicina de emergência em outra arma contra mim. Na manhã seguinte, Suzanne me chamou em seu escritório novamente. Ela sentou-se atrás de sua mesa com aquela expressão cuidadosa que administradores usam quando estão prestes a dizer algo que você não vai gostar. O hospital recebeu reclamações sobre minha entrevista no podcast. 3 membros do conselho ligaram para expressar preocupação com meu envolvimento público com a controvérsia. Ela sugeriu que eu parasse de dar entrevistas e deixasse a situação se acalmar. Eu queria discutir, mas a exaustão venceu. Concordei em ficar quieto, embora parecesse ser silenciado enquanto Rebecca podia dizer o que quisesse. Suzanne pareceu aliviada por eu não estar lutando contra ela nisso. Ela me acompanhou até a porta e tocou meu ombro no que provavelmente deveria ser um gesto de apoio, mas apenas me fez sentir mais sozinho. Mitchell ligou 2 dias depois com notícias sobre a investigação do conselho médico. A revisão preliminar mudou para uma audição formal agendada para 6 semanas depois. Ele explicou que este era o procedimento padrão quando as queixas ganhavam atenção pública. O conselho precisava mostrar que levava as preocupações a sério, mesmo quando as queixas eram ridículas. 6 semanas significavam meses de incerteza sobre minha posição profissional. Cada turno aconteceria sob essa nuvem. Mitchell tentou soar tranquilizador, mas avisou que o processo de audição seria estressante. E eu deveria me preparar para interrogatório detalhado sobre meus protocolos de emergência. Desliguei me sentindo doente. 6 semanas de espera enquanto toda a minha carreira estava em questão, porque salvei a vida de alguém. A publicidade mudou como os pacientes me tratavam no PS. Um homem com dor no peito perguntou se eu era aquele médico das notícias, antes de concordar em me deixar examiná-lo. Uma mulher trazida após uma queda solicitou um médico diferente quando reconheceu meu nome. A enfermeira que fez a troca me deu um olhar simpático, mas o dano estava feito. Outros pacientes me encaravam de forma diferente agora. Alguns pareciam curiosos, outros pareciam desconfortáveis por eu tratá-los. O dano profissional não era mais abstrato.
Era tangível e assustador, e acontecia durante cada turno. Eu me pegava questionando decisões básicas e imaginando se os pacientes estavam julgando meu atendimento médico através das lentes das acusações de Rebecca. Fletcher finalmente explicou sua distância durante um raro momento a sós na sala de descanso. Ele admitiu que estava preocupado em ser associado à controvérsia, porque estava concorrendo a uma promoção para chefe assistente de departamento. O comitê de seleção era conservador e ele não podia se dar ao luxo de problemas de percepção. Eu entendi sua posição intelectualmente, mas me senti traído por 6 anos de amizade evaporarem por autopreservação profissional. Tínhamos coberto os turnos um do outro durante emergências familiares. Tínhamos celebrado aniversários e lamentado sobre a política do hospital. Agora ele estava me tratando como contaminação que precisava evitar. Ele parecia culpado quando disse isso, mas não culpado o suficiente para mudar seu comportamento. Eu disse a ele que entendia, embora realmente não entendesse. Nossa amizade tinha acabado, e nós dois sabíamos disso. A campanha de Rebecca anunciou planos para fazer lobby junto aos legisladores estaduais por sua proposta de lei. O site Meu Corpo, Minha Morte postou uma agenda legislativa detalhada exigindo consentimento prévio por escrito para todas as intervenções médicas, incluindo ressuscitação de emergência. A legislação proposta era clinicamente absurda, mas ganhava a atenção política de legisladores que gostavam de parecer progressistas em questões de autonomia corporal. 3 representantes estaduais concordaram em se reunir com Rebecca sobre patrocinar o projeto de lei. A campanha enquadrou isso como legislação de direitos dos pacientes, e a maioria dos políticos não entendia a impossibilidade médica de obter consentimento de vítimas de acidentes inconscientes. Li a proposta me sentindo doente sobre o quão longe isso estava se espalhando além da minha situação pessoal para discussões políticas reais. A Sociedade Médica Estadual realizou uma reunião de emergência para discutir a legislação proposta por Rebecca. Compareci esperando oposição unificada de médicos, que entendiam as realidades da medicina de emergência. Em vez disso, encontrei médicos dispostos a considerar posições de compromisso. Alguns sugeriram exigir que hospitais tentassem contato com familiares antes da ressuscitação. Outros propuseram períodos de espera obrigatórios para ver se os pacientes recuperavam a consciência, naturalmente. As sugestões eram absurdas, mas apresentadas como um meio-termo razoável. Levantei-me e falei energicamente sobre a impossibilidade de obter consentimento de pacientes inconscientes. Expliquei que esperar para ver se alguém acorda significa vê-los morrer. Descrevi a realidade dos códigos de emergência, onde cada segundo importa. Minha voz ficou mais alta enquanto eu falava. Outros médicos pareciam desconfortáveis, mas ninguém mais falou para apoiar o princípio básico de que médicos de emergência não deveriam deixar pessoas morrerem enquanto procuram consentimento hipotético. Alguém gravou meu discurso na reunião da Sociedade Médica. O vídeo foi compartilhado online em horas, mas editado para remover todo o contexto. A versão manipulada me fez soar insensível e indiferente aos desejos dos pacientes. Mostrava-me dizendo que médicos não deveriam esperar por consentimento, sem incluir minha explicação sobre pacientes inconscientes morrendo durante atrasos. O vídeo editado se espalhou mais rápido que o contexto completo. Comentários me chamavam de arrogante e desdenhoso. As pessoas compartilhavam com legendas sobre médicos brincando de Deus. A campanha de Rebecca repostou como evidência das atitudes do estabelecimento médico em relação à autonomia do paciente. A gravação completa existia, mas ninguém se importava com a precisão quando a versão editada se encaixava melhor na narrativa deles. Assisti minhas próprias palavras serem transformadas em armas contra mim e me senti impotente para parar isso. Cheguei em casa naquela noite e encontrei meu parceiro sentado no sofá com uma mala pronta ao lado. Disseram que precisavam de espaço porque eu estava obcecado com o caso. E não era mais a pessoa por quem se apaixonaram. Tentei argumentar, mas estavam certos. Toda a conversa voltava para Rebecca e o processo e o conselho médico. Eu não conseguia focar em mais nada. Eu tinha sido consumido por me defender e perdi a noção de tudo o que importava fora da controvérsia. Meu parceiro levantou-se e pegou a mala. Disseram que ainda se importavam comigo, mas não podiam me ver me destruindo por causa disso. Saíram e eu fiquei no apartamento vazio, sentindo como se toda a minha vida estivesse desmoronando. O dano no relacionamento me atingiu mais forte do que qualquer consequência profissional, porque provou que o caso não estava apenas afetando minha carreira, mas envenenando tudo o que eu valorizava. Morar sozinho pela primeira vez em 4 anos me forçou a reconhecer o quanto o caso havia consumido minha vida e saúde mental. Mal me reconhecia no espelho do banheiro. Parecia exausto, com olheiras fundas e perda de peso por pular refeições. Eu estava com raiva o tempo todo e isolado de todos que costumavam importar. O apartamento parecia quieto demais sem a presença do meu parceiro. Sentei no sofá onde costumávamos assistir filmes juntos e percebi que não conseguia lembrar a última vez que pensei em algo, exceto Rebecca e o processo. Toda a minha identidade tinha se estreitado para essa situação horrível. Eu estava me perdendo na luta. Cassandra me contatou privadamente através do hospital na semana seguinte. Ela deixou uma mensagem pedindo para falar comigo sobre a filha dela. Liguei de volta esperando outro confronto, mas em vez disso ouvi um pedido de desculpas. Ela estava horrorizada com o comportamento de Rebecca e queria que eu entendesse que sua filha lutava contra a depressão desde o divórcio. O processo e a campanha não eram realmente sobre mim, mas sobre a doença mental não. Tratada de Rebecca manifestando-se como raiva deslocada. Cassandra explicou que se sentia impotente para impedir sua filha adulta de fazer escolhas destrutivas. Ela tentou convencer Rebecca a retirar a queixa e obter ajuda psiquiátrica adequada, mas Rebecca se recusou a ouvir. A voz de Cassandra falhou quando ela disse que era grata por eu ter salvado a vida de sua filha, mesmo que Rebecca não pudesse ver isso agora. A conversa durou 20 minutos e reformulou tudo o que eu pensava entender sobre a situação. Eu não entendia Rebecca até Cassandra explicar. O processo não era sobre mim, ou ética médica, ou direitos dos pacientes. Era sobre uma mulher se afogando em depressão que precisava de alguém para culpar por puxá-la de volta para a margem. Rebecca não era má ou
Calculista. Ela estava doente, mentalmente doente e assustada, e direcionando toda aquela dor para o alvo mais próximo porque eu estava lá e médicos deveriam consertar as coisas. A percepção não fez o dano desaparecer ou desculpar o que ela me fez passar, mas adicionou algo que eu não tinha sentido antes. Simpatia misturada com a raiva. Simpatia complicada que me fez sentir pior em vez de melhor porque agora eu não podia simplesmente odiá-la puramente. Liguei para Mitchell na manhã seguinte e contei sobre a explicação de Cassandra. Perguntei se poderíamos abordar o terapeuta de Rebecca de alguma forma, obter documentação de seu estado mental, mostrar ao conselho médico que ela não estava agindo racionalmente. Mitchell cortou isso rápido. Leis de confidencialidade tornavam isso impossível. Terapeutas não podiam compartilhar informações de pacientes mesmo que ajudassem em um caso legal. Estávamos presos nos defendendo de ataques de alguém que precisava de ajuda psiquiátrica em vez de vitórias legais. O sistema não foi construído para lidar com esse tipo de situação, onde a pessoa que apresenta queixas era mentalmente doente e não podia ver a realidade. Claramente, tínhamos que tratar suas acusações como legítimas, mesmo que viessem de depressão não tratada. A audição do conselho médico chegou 6 semanas depois, numa manhã de terça-feira. Vesti meu melhor terno e levei uma pasta de 3 polegadas de espessura com documentação. A sala de audição era menor do que eu esperava. Apenas uma longa mesa onde 3 membros do conselho sentavam com Elliot no meio. Mitchell sentou-se ao meu lado. 2 enfermeiras do PS vieram dar depoimentos. Sarah, do turno do dia que ajudou nas compressões, e Rowan, que gerenciou o carrinho de parada. Apresentei minha documentação primeiro, a folha do código mostrando os sinais vitais de Rebecca, a linha do tempo da ressuscitação, fotos da cena do acidente do relatório policial mostrando a gravidade da batida, nenhuma identificação encontrada na cena, nenhuma joia de alerta médico, nenhuma diretiva antecipada em nenhum sistema hospitalar num raio de 200 milhas. Guiei-os por cada ponto de decisão. Por que comecei as compressões? Por que usei o desfibrilador? Por que continuei por 12 minutos em vez de encerrar após 5? Protocolo padrão para uma paciente jovem e saudável com ritmo chocável. Os membros do conselho tomaram notas. Elliot perguntou se eu tinha considerado quaisquer abordagens alternativas. Encarei-o. Que alternativa? Deixá-la morrer? Ele esclareceu. Se eu tinha pensado sobre as implicações filosóficas da minha escolha, se forçar a vida em alguém poderia causar danos. Expliquei novamente que pacientes inconscientes não podem expressar desejos, que a medicina de emergência requer ação imediata, que cada segundo de atraso significa mais dano cerebral ou morte. Os membros do conselho perguntaram a Sarah e Rowan sobre o código. Ambos confirmaram que tudo aconteceu por protocolo, resposta de emergência padrão, sem desvio da prática aceita, nenhuma indicação de que a paciente queria morrer. Rowan mencionou a mãe de Rebecca, chegando mais tarde e chorando de alívio por sua filha ter sobrevivido. A audição durou 3 horas. Elliot continuava pressionando nas dimensões filosóficas. Se eu tinha refletido profundamente sobre o significado da minha decisão, se eu entendia a complexidade da autonomia do paciente. Senti meu controle escorregando a cada pergunta. Essas não eram perguntas médicas. Eram jogos acadêmicos. Debates de filosofia enquanto uma mulher real estava morrendo numa mesa real, numa sala de emergência real. Finalmente, explodi. Olhei diretamente para Elliot e perguntei se ele deixaria uma vítima de acidente de carro de 34 anos morrer em sua mesa para respeitar desejos que ela nunca expressou. Ele ficaria lá e assistiria o coração dela parar porque talvez, possivelmente, ela pudesse ter querido morrer se estivesse consciente para dizer isso. Ele declararia a hora da morte e depois explicaria à mãe dela que respeitou a preferência hipotética de sua filha pela morte em vez da vida. A sala ficou completamente silenciosa. Mitchell tocou meu braço, mas continuei. Eu disse que isso não era filosofia. Era medicina de emergência. Decisões reais em tempo real com consequências. Reais. Rebecca estava viva porque fiz meu trabalho. Se isso estava errado, então todo médico de emergência no país estava errado todo santo dia. O rosto de Elliot ficou vermelho, mas ele não respondeu. Os outros membros do conselho pareciam desconfortáveis. A audição terminou 10 minutos depois, sem indicação de como decidiriam. Mitchell e eu caminhamos para o estacionamento. Ele parecia preocupado. Perguntou se eu estava bem. Eu não estava bem. Eu estava exausto de meses defendendo a medicina de emergência básica, de explicar coisas óbvias para pessoas que já deveriam entendê-las, de ser tratado como se tivesse cometido algum crime ao salvar uma vida. Minha explosão provavelmente prejudicou meu caso, mas eu estava cansado demais para me importar. 2 semanas se passaram sem nenhuma palavra do conselho. Trabalhei meus turnos normais e tentei não pensar nisso. Então a carta chegou. Papel timbrado oficial do conselho médico. Abri no meu carro antes de dirigir para casa. O conselho não encontrou nenhuma violação dos padrões profissionais. Minhas ações foram consistentes com a prática médica de emergência aceita, mas recomendaram que eu completasse treinamento adicional em comunicação centrada no paciente e consentimento. A vindicação qualificada parecia vazia. Eles me inocentaram, mas ainda queriam que eu fizesse treinamento, como se eu tivesse feito algo errado, embora não tivesse. Mitchell ligou naquela noite para me parabenizar. Perguntei sobre a exigência de treinamento. Ele explicou que era a maneira do conselho de encerrar o caso enquanto parecia responsivo à preocupação pública. Eles não podiam me punir por seguir o protocolo, mas precisavam parecer que levaram a queixa a sério. Fui sacrificado pela ótica política. O treinamento obrigatório aconteceu em 2 fins de semana, sábado e domingo, 8 horas por dia, 20 outros médicos na sala. A maioria parecia tão irritada quanto eu. Os instrutores falavam sobre respeitar a autonomia do paciente, construir confiança através da comunicação, entender as perspectivas do paciente sobre intervenção médica, todos bons conceitos em situações normais, completamente inúteis em códigos de emergência. Sentei-me através de palestras de pessoas que nunca
nunca enfrentaram uma emergência real, que nunca fizeram compressões em um paciente morrendo, que nunca tiveram que tomar decisões de vida ou morte em 90 segundos. Eles falavam sobre reservar um tempo para entender os valores do paciente, sobre explorar preferências de tratamento, sobre tomada de decisão colaborativa. Eu queria perguntar como você colabora com uma pessoa inconsciente, como você explora preferências com alguém cujo coração não está batendo, mas fiquei quieto. Completei o treinamento e peguei meu certificado. 3 meses depois que Rebecca entrou no meu escritório, a coisa toda finalmente perdeu força. Sua campanha nas redes sociais parou de chamar atenção. As postagens recebiam menos curtidas, menos compartilhamentos, menos comentários. O ciclo de indignação online mudou para outras controvérsias. Algum político disse algo estúpido. Alguma celebridade fez algo chocante. A história de Rebecca sobre ressuscitação indesejada tornou-se notícia velha. A internet esqueceu dela e seguiu em frente. Mas os destroços ficaram para trás comigo. Voltei aos turnos normais do PS, sem observação especial. Suzane parou de exigir documentação extra. O administrador do hospital parou de verificar. Tudo voltou a ser como era antes, exceto que não voltou. Mudei a forma como praticava medicina de maneiras que não conseguia nomear exatamente. Documentava tudo com mais cuidado. Cada decisão, cada conversa, cada avaliação. Consultava colegas mais em casos limítrofes. Pedia segundas opiniões quando costumava confiar no meu próprio julgamento. Eu estava mais defensivo, mais cauteloso, menos confiante. O dano era interno e não apareceria em nenhuma avaliação de desempenho. Mas eu sentia em cada turno. Aquela certeza que eu costumava ter se foi. Aquela confiança nas minhas decisões médicas estava rachada. O processo de Rebecca falhou, mas ela conseguiu me fazer duvidar de mim mesmo, me fazer questionar se salvar vidas era sempre a escolha certa. A dúvida vivia em mim agora, e eu não sabia como me livrar dela. Fletcher me pegou na sala de descanso 3 dias depois que a decisão do conselho saiu. Eu estava servindo café quando ele se aproximou e ficou lá, até que eu tive que olhar para ele. Ele limpou a garganta 2 vezes antes de falar e me disse que queria pedir desculpas por manter distância durante toda a confusão. Ele disse que o conselho tomou a decisão certa e que eu lidei com tudo profissionalmente. Assenti e agradeci. E ficamos lá, em silêncio constrangedor, por cerca de 10 segundos. Ele perguntou se estávamos bem e eu disse, sim, estamos bem. Mas nós dois sabíamos que algo tinha se quebrado que não seria consertado. 6 anos de amizade não sobreviveram a ele me evitando nos corredores e pulando convites para almoço, porque ser associado a controvérsias poderia prejudicar suas chances de promoção. Terminei de fazer meu café e ele deu um tapinha no meu ombro e saiu. O gesto pareceu vazio, como marcar uma caixa numa lista de coisas que ele precisava fazer para limpar sua consciência. Meu telefone vibrou naquela noite com uma mensagem do meu ex perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Quase apaguei, mas a curiosidade venceu, então concordei em encontrar na tarde seguinte no lugar que costumávamos ir nos fins de semana. Eles já estavam sentados na nossa mesa antiga quando cheguei e se levantaram para me abraçar, o que pareceu estranho após 4 meses de silêncio. Pediram desculpas por terem ido embora quando as coisas ficaram difíceis e disseram que estavam acompanhando a resolução do caso online. Apreciei que dissessem isso, mas não consegui sentir muito além de leve gratidão. Conversamos por 20 minutos sobre nada importante e perguntaram se havia alguma chance de voltarmos. Eu disse não e assisti o alívio passar pelo rosto deles antes que a decepção educada se instalasse. O processo tinha revelado coisas que ambos estávamos ignorando há anos. Eles precisavam de alguém que pudesse separar o estresse do trabalho da vida doméstica e eu precisava de alguém que não me abandonasse quando uma crise profissional atingisse. Éramos incompatíveis de maneiras que só apareceram sob pressão. Terminamos nosso café e nos abraçamos de despedida e caminhei para o meu carro me sentindo mais leve do que esperava. Cassandra Hunt me ligou uma semana depois, soando mais esperançosa do que eu já tinha ouvido. Ela me disse que Rebecca finalmente concordou em ver uma terapeuta chamada Tamara Gillespie, que se especializava em tratamento de depressão e trauma. Aparentemente, Tamara tinha uma boa reputação por ajudar pessoas a trabalhar através de pensamentos de tirar a vida e raiva deslocada. Cassandra disse que Rebecca estava indo 2 vezes por semana há 1 mês, e parecia estar fazendo progresso real. Ela estava tomando medicação agora e falando sobre seus problemas reais, em vez de canalizar tudo para a campanha do processo. Cassandra pediu desculpas novamente pelo que sua filha me fez passar e disse que esperava que isso significasse que Rebecca obteria ajuda genuína, em vez de destruir a vida de outras pessoas. Eu disse a ela que estava feliz que Rebecca estivesse recebendo tratamento e falei sério. A raiva que carreguei por meses estava desaparecendo em algo mais próximo da pena. Rebecca não era má, apenas doente e procurando alguém para culpar por sua dor. A carta chegou no papel timbrado do hospital 2 dias depois. Abri esperando mais ameaças legais, mas em vez disso, encontrei notificação formal de que o novo advogado de Rebecca estava retirando todas as queixas e apelações pendentes relacionadas ao meu caso. A linguagem era seca e legal, sem pedido de desculpas pessoal ou reconhecimento do dano causado. Apenas 3 parágrafos afirmando que todos os assuntos foram considerados encerrados e nenhuma outra ação seria perseguida. Li 2 vezes para ter certeza de que entendi corretamente, depois sentei na minha mesa e senti a tensão drenar dos meus ombros que eu não tinha percebido que estava carregando. O alívio foi físico e imediato, como se alguém tivesse levantado um peso do meu peito. Eu precisaria ver isso, mas por enquanto, apenas fiquei sentado segurando o papel e respirando mais fácil do que tinha feito em meses. Suzane me chamou em seu escritório na segunda-feira seguinte de manhã. Ela fechou a porta e me disse que a administração do hospital revisou a resolução do caso e estava satisfeita com o resultado. Os requisitos especiais de documentação estavam sendo removidos imediatamente e eu poderia retornar aos padrões normais de prática. Então ela recostou-se na cadeira e disse algo que eu não esperava.
Ela admitiu calmamente que a instituição deveria ter me defendido com mais força desde o início, em vez de me tratar como um passivo. O hospital estava muito preocupado com a percepção pública e não preocupado o suficiente em proteger um médico que seguiu o protocolo adequado. Ela não podia mudar o que aconteceu, mas queria que eu soubesse que ela reconhecia a falha. Agradeci por dizer isso e saí do escritório dela me sentindo vingado de uma forma que a decisão do conselho não tinha proporcionado. Alguém em autoridade. Finalmente reconheceu que eu tinha sido deixado na mão. Brandon Snyder publicou seu artigo de acompanhamento 3 dias depois. Encontrei-o enterrado na página 6 da seção local com uma manchete chata sobre caso de ética médica, concluindo com médico inocentado. O artigo tinha talvez 300 palavras e obteve quase nenhum engajamento online em comparação com sua peça viral original sobre ressuscitação controversa. Ele incluiu uma breve citação do hospital sobre protocolos de emergência adequados e mencionou que Rebecca havia retirado suas queixas. Foi isso. Nenhuma correção do enquadramento inflamatório de seu primeiro artigo. Nenhum reconhecimento de que ele ajudou a alimentar meses de assédio ao apresentar um processo frívolo como debate ético legítimo. A vindicação estava oficialmente registrada, mas ninguém veria. O dano era permanente. Mas pelo menos o registro público foi tecnicamente corrigido para qualquer um que se importasse em olhar. Marquei uma consulta com uma terapeuta na semana seguinte, porque finalmente admiti que precisava de ajuda para processar tudo. A terapeuta era uma mulher de 50 anos especializada em trauma profissional e burnout. Contei a ela sobre o processo e a investigação do conselho médico, e a campanha de mídia social e os colegas que me abandonaram. Ela ouviu sem interromper. Depois perguntou sobre meus padrões de sono e níveis de ansiedade, e se eu tinha notado mudanças em como praticava a medicina. Descrevi a documentação defensiva e o constante questionamento e a perda de confiança no meu próprio julgamento. Ela assentiu e disse que eu estava mostrando sintomas claros de burnout e ansiedade que eu vinha ignorando enquanto focado em defender minha reputação. Ela recomendou sessões semanais para trabalhar o trauma e desenvolver melhores estratégias de enfrentamento. Concordei porque estava cansado de carregar o peso sozinho. 6 meses se passaram entre Rebecca entrar no meu escritório com os papéis do processo e eu finalmente me sentir funcional novamente. Eu estava trabalhando em turnos normais e dormindo a maior parte das noites e não pulando cada vez que meu telefone tocava com um número desconhecido. Mas eu tinha mudado de maneiras que pareciam permanentes. Documentava tudo com mais cuidado do que costumava. Consultava colegas sobre decisões que teria tomado com confiança antes. Eu estava mais cauteloso e mais defensivo, e menos idealista sobre medicina do que tinha sido antes de Rebecca. A certeza que eu costumava ter sobre fazer a coisa certa se foi substituída pela consciência de quão facilmente boas intenções poderiam ser distorcidas em munição. Eu tinha sobrevivido, mas a experiência deixou marcas que não desapareceriam. Encontrei Cassandra Hunt em uma cafeteria num sábado de manhã, no início da primavera. Ela estava fazendo o pedido quando entrei, e seu rosto se iluminou quando me viu. Pegamos nossas bebidas e sentamos numa mesa perto da janela. Ela me disse que Rebecca estava muito melhor com a medicação e terapia. Ela estava estável há 4 meses e tinha realmente se reconciliado com o ex-marido que tinha sido solidário uma vez que ela começou o tratamento. Rebecca sentia vergonha do processo, agora que sua depressão estava controlada, e podia ver quão deslocada sua raiva tinha sido. Cassandra disse que Rebecca queria encerramento e perguntou se eu estaria disposto a me encontrar com ela para conversar. A pergunta me pegou desprevenido. Parte de mim não queria nada com Rebecca nunca mais. Mas outra parte estava curiosa se uma resolução genuína era possível depois de tudo o que aconteceu. Liguei para Mitchell Gorman naquela tarde para pedir sua opinião sobre encontrar Rebecca. Ele ficou quieto por um longo momento, depois disse que era minha decisão, mas sugeriu ter Tamara Gillespie presente se eu escolhesse fazê-lo. Ele me avisou para ter cuidado com qualquer coisa que pudesse ser distorcida em novas queixas, mas reconheceu que o encerramento poderia ser valioso para nós dois. Falei sobre isso na terapia naquela semana, e minha terapeuta concordou que poderia ser curativo se tratado adequadamente em um ambiente controlado. Depois de pensar por 3 dias, liguei para Cassandra de volta e disse que me encontraria com Rebecca no escritório de Tamara com a terapeuta presente. Cassandra soou grata e aliviada. Agendamos para 2 semanas depois, o que me deu tempo para me preparar mentalmente. Eu estava nervoso, mas curioso se enfrentar Rebecca diretamente poderia finalmente colocar esse pesadelo para trás de mim. O encontro aconteceu numa tarde de terça-feira, em um pequeno escritório com paredes azul pálido e 2 cadeiras arranjadas em ângulos confortáveis. Rebecca entrou na hora certa e parecia completamente diferente da mulher zangada que me serviu papéis do processo meses atrás. O rosto dela estava calmo e os ombros relaxados. E ela fez contato visual sem a borda dura que eu lembrava. Ela sentou-se à minha frente e Tamara sentou-se ligeiramente ao lado onde podia ver nós dois. Rebecca respirou fundo e falou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela pediu desculpas por me fazer passar por meses de inferno e explicou que estava projetando seus pensamentos de tirar a vida em mim como um alvo. Palavras saíram firmes e claras, sem a energia frenética de antes. Ela me disse que estava me usando como algo para culpar, em vez de enfrentar o que estava realmente errado em sua vida. Fiquei sentado ouvindo e observando as mãos dela ficarem paradas no colo, em vez de agarrar coisas ou bater em mesas. Ela continuou falando e descreveu sua depressão em detalhes. Explicou como seu divórcio tinha esmagado seu senso de valor, e como ver seu marido partir para ficar com sua própria irmã a fez sentir que não merecia existir.
Ela falou sobre a dívida do cartão de crédito que a mantinha acordada à noite e o emprego que a fazia se sentir presa e pequena. Ela disse que a morte parecia a única fuga que não faria sua família se envergonhar dela. O acidente de carro pareceu permissão para parar de lutar, e quando eu a trouxe de volta, ela tinha perdido essa saída. Ela olhou para mim diretamente e disse que o processo nunca foi realmente sobre mim ou ética médica. Era sobre tentar controlar algo quando tudo mais em sua vida parecia caótico e impossível. Ela precisava de alguém para ser responsável por sua dor, e eu estava lá realizando RCP quando ela acordou. Então, eu me tornei o vilão na história que ela contava a si mesma. Observei o rosto dela enquanto falava, e vi compreensão genuína em vez da raiva defensiva de antes. O pedido de desculpas de Rebecca continuou e ficou mais específico. Ela listou o dano que causou à minha reputação, e admitiu que sabia que o processo era fraco, mas o arquivou de qualquer maneira porque estava com raiva de estar viva. Ela falou sobre a campanha de mídia social e como encorajou as pessoas a me atacarem online. Mencionou a queixa do conselho médico e reconheceu que foi projetada para me prejudicar profissionalmente, mesmo sabendo que eu tinha seguido o protocolo adequado. Ela mencionou as entrevistas onde me chamou de violento e disse que entendia agora que aquelas palavras tinham prejudicado meus relacionamentos e saúde mental. Ela se ofereceu para fazer uma declaração pública, retirando tudo o que disse e admitindo que estava errada. Senti algo se soltar no meu peito que estava apertado há meses. Aceitei a oferta dela porque precisava que as pessoas soubessem a verdade. Ela puxou o telefone e me mostrou um rascunho de declaração que já tinha escrito. Era detalhado, e claro, e não dava desculpas para o comportamento dela. Ela perguntou se eu queria que mudasse algo, e li 2 vezes. A declaração reconhecia alegações falsas específicas e pedia desculpas, diretamente a mim e aos trabalhadores médicos de emergência em geral. Eu disse a ela que estava bom e que ela deveria postar. Comecei a falar então sobre como as ações dela afetaram minha prática médica. Expliquei que comecei a questionar cada decisão de emergência e documentar tudo em detalhes excessivos porque tinha medo de outra queixa. Contei a ela sobre as noites que não conseguia dormir, e o relacionamento que terminou em parte porque eu estava consumido por me defender. Descrevi colegas que pararam de falar comigo e pacientes que solicitaram médicos diferentes depois de ver a cobertura de notícias. Compartilhei como perdi a confiança no meu próprio julgamento e comecei a consultar outros médicos sobre decisões que costumava tomar sem hesitação. Eu não estava tentando puni-la dizendo tudo isso, mas queria que ela entendesse as consequências reais de me usar como alvo para sua dor. Rebecca ouviu sem interromper ou dar desculpas. Ela assentiu quando falei sobre o isolamento profissional e seus olhos ficaram úmidos quando mencionei meu relacionamento terminando. Ela não tentou minimizar nada ou alegar que não tinha intenção de causar tanto dano. Ela apenas ficou sentada lá e absorveu o que eu estava dizendo. Essa resposta pareceu um crescimento real em vez da mentalidade de vítima defensiva de antes. Tamara falou então e nos guiou a falar sobre o que ambos tínhamos aprendido. Ela perguntou a Rebecca o que ela entendia de forma diferente agora, e Rebecca falou sobre como estava tratando a morte como uma solução em vez de abordar seus problemas reais. Ela explicou que terapia e medicação a ajudaram a ver que sua dor vinha de depressão e trauma que precisavam de tratamento. Ela disse que o processo tinha sido uma maneira de evitar lidar com seus problemas reais criando um inimigo externo. Tamara virou-se para mim e perguntou o que eu tinha aprendido. E falei sobre quão vulneráveis os profissionais médicos são ao escrutínio público, mesmo quando seguem protocolos corretos. Eu disse que a experiência me ensinou que fazer a coisa certa não protege você das consequências, e que o sistema nem sempre defende médicos que tomam decisões éticas. Admiti que tinha sido ingênuo sobre quão facilmente boas intenções podiam ser transformadas em armas. Tamara nos ajudou a ver que ambos tínhamos sido mudados pela experiência de maneiras que poderiam realmente nos tornar melhores. Rebecca tinha aprendido a enfrentar sua saúde mental diretamente, e eu tinha aprendido a ser mais consciente do complexo ambiente legal e social em torno da medicina. A conversa pareceu estar nos dando algo que ambos precisávamos. Conversamos por quase 1 hora, e no final, me senti mais leve do que em meses. 3 dias depois, Rebecca postou sua declaração em todas as suas contas de mídia social. Meu corpo, minha morte. A declaração explicava que ela estava errada sobre tudo, e pedia desculpas a mim pelo nome. Ela disse aos seguidores que estava sofrendo de depressão não tratada, e tinha deslocado sua raiva para alguém que salvou sua vida. Ela encorajou todos que apoiaram sua campanha a apoiar profissionais médicos de emergência que tomam decisões difíceis sob pressão. A postagem foi compartilhada algumas centenas de vezes, o que não foi enorme, mas pessoas que eu conhecia viram. Vários colegas mencionaram isso para mim na semana seguinte. A declaração não desfez todo o dano, mas significou tudo ter a verdade reconhecida publicamente. Salvei capturas de tela da postagem, porque queria prova de que ela admitiu que o processo estava errado. Voltei ao trabalho na segunda-feira após Rebecca postar sua declaração, e a atmosfera parecia diferente. As pessoas faziam contato visual nos corredores novamente, e alguns enfermeiros me disseram que tinham visto o pedido de desculpas. Fletcher me parou na sala de descanso e me comprou um café da máquina. Ele disse que estava impressionado com a forma como lidei com o encontro com Rebecca e aceitei o pedido de desculpas dela com graça. Ele admitiu que se sentia mal por se distanciar durante a controvérsia e disse que entendia agora que deveria ter sido mais solidário. Eu disse a ele que entendia porque ele se protegera e que não guardava mágoa. Conversamos por 20 minutos como costumávamos fazer, antes de tudo acontecer. A conversa foi boa, mas eu sabia que nossa amizade tinha mudado permanentemente. Éramos colegas amigáveis agora em vez de amigos reais. Meu relacionamento com meu ex permaneceu terminado, mas comecei a ver alguém novo cerca de 1 mês depois. O nome dela era diferente de qualquer pessoa na medicina, e ela trabalhava com design gráfico. Nós nos conhecemos numa cafeteria quando ela perguntou se podia compartilhar minha mesa durante o horário de almoço. Começamos a conversar e gostei que ela não tinha nenhuma conexão com hospitais ou drama médico. Ela perguntou o que eu fazia e eu disse a ela que era médico de emergência. Ela disse que parecia estressante
Morte, e eu ri e concordei. Trocamos números e saímos no fim de semana seguinte. Namorar alguém, fora da medicina, me deu uma perspectiva que eu estava perdendo. Ela falava sobre prazos de clientes e revisões de design e política de escritório que não tinham nada a ver com decisões de vida ou morte. Os problemas dela pareciam refrescantemente normais. Ela soube sobre o processo porque contei a ela no nosso terceiro encontro, mas ela não me tratou diferente por causa disso. O novo começo parecia saudável e esperançoso de maneiras que meu relacionamento anterior não tinha sido mesmo antes do processo. Suzane me chamou em seu escritório 6 semanas após o pedido de desculpas, público de Rebecca. Ela me disse que o hospital queria que eu orientasse um novo residente, começando no mês seguinte. A atribuição pareceu reconhecimento institucional de que eu estava de volta em boa situação. Concordei imediatamente porque queria me sentir útil e confiável novamente. O nome do residente era diferente de qualquer pessoa com quem trabalhei, e ele parecia ansioso, mas nervoso em seu primeiro dia. Levei-o através dos protocolos de emergência padrão e mostrei como gerenciar o caos organizado do PS. Durante um momento tranquilo, contei a ele sobre o processo e o que aprendi. Expliquei que salvar vidas nem sempre significa que as pessoas ficarão gratas e que o ambiente legal e social em torno da medicina é complicado. Eu disse que ele precisava documentar tudo cuidadosamente e entender que fazer a coisa certa não garante proteção contra consequências. Ele ouviu seriamente e fez boas perguntas. Compartilhar minha experiência como um momento de ensino fez com que parecesse menos sofrimento desperdiçado. Encontrei os enfermeiros que estiveram na sala durante o código de Rebecca e perguntei se poderíamos conversar. Nos encontramos na sala, de descanso após um turno, e agradeci por me apoiarem durante tudo. Eles disseram que estavam preocupados em serem puxados para a investigação e ficaram aliviados quando o foco permaneceu em mim. Disse a eles que nunca os culpei ou considerei colocar qualquer outra pessoa sob escrutínio. Uma enfermeira admitiu que estava documentando com mais cuidado desde o processo porque tinha medo de ser alvo a seguir. Outro disse que tinha pensado em deixar a medicina de emergência porque a exposição legal parecia alta demais. Tivemos uma conversa honesta sobre como o caso afetou toda a equipe e tornou todos mais defensivos. Eles expressaram apreço por eu ter lidado com isso sem tentar espalhar a culpa. A conversa me lembrou que o impacto do processo se estendeu além de apenas mim e Rebecca. Um ano depois, Suzane me chamou em seu escritório e me disse que eu tinha sido indicado para o Prêmio de Excelência Hospitalar em Medicina de Emergência. Ela disse que a indicação veio de vários colegas que trabalharam comigo durante o processo e suas consequências. Fiquei lá processando a informação enquanto ela sorria e me parabenizava. A cerimônia de premiação estava agendada para o mês seguinte no auditório principal do hospital. Aceitei a indicação e agradeci pelo apoio que ela me deu durante toda a aprovação. Voltando para o PS, senti algo mudar dentro de mim como um levantamento de peso que carreguei por tanto tempo que tinha esquecido que estava lá. A indicação parecia prova de que minha reputação profissional tinha sobrevivido intacta e que meus colegas ainda respeitavam meu trabalho. Durante meu próximo turno, encontrei vários enfermeiros que ouviram falar sobre o prêmio e eles me parabenizaram calorosamente. Uma enfermeira que esteve na sala durante o código de Rebecca me disse que estava feliz em me ver recebendo o reconhecimento por fazer a coisa certa. A cerimônia chegou numa noite de quinta-feira e vesti meu melhor terno e sentei no auditório com outros indicados de diferentes departamentos. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco e aceitei a placa do administrador do hospital. Fiz um breve discurso, agradecendo aos colegas que me apoiaram em tempos difíceis sem entrar em detalhes sobre o processo. Várias pessoas na plateia sabiam exatamente o que eu queria dizer e seus aplausos pareceram genuínos e solidários. Após a cerimônia, conversei com colegas na área de recepção e me senti verdadeiramente bem-vindo de volta à comunidade profissional. O cartão de boas-festas chegou na minha caixa de correio 3 semanas antes do Natal com um endereço de remetente que reconheci como o de Rebecca. Abri com cuidado e encontrei uma foto dela sorrindo ao lado do ex-marido, que tinha o braço em volta dos ombros dela. Ambos pareciam saudáveis e genuinamente felizes na foto. A nota manuscrita dentro dizia que ela estava estável com a medicação há 8 meses e estava trabalhando como conselheira voluntária de crises em um centro de saúde mental. Ela escreveu que ajudar pessoas em crise lhe deu propósito e a fez grata por ter sobrevivido para fazer esse trabalho. O cartão incluía um pedido de desculpas pela dor que ela causou e gratidão por salvar sua vida, mesmo quando ela não conseguia ver seu valor. Li a nota 2 vezes e senti uma mistura complicada de alívio e validação. A transformação dela parecia completa e genuína, com base em tudo o que Cassandra me contou no ano passado. Coloquei o cartão na minha geladeira, onde podia vê-lo regularmente como um lembrete de que às vezes as situações mais difíceis acabam se resolvendo de maneiras inesperadas. A foto mostrava 2 pessoas que encontraram o caminho de volta uma para a outra e para a estabilidade após a crise. Percebi que estava genuinamente feliz por Rebecca e feliz que ela tivesse encontrado ajuda e propósito. Toda a experiência me ensinou que a medicina existe em um mundo muito mais complicado do que os protocolos claros que aprendi na faculdade de medicina. Fazer a coisa certa não garante proteção contra consequências ou gratidão dos pacientes. O processo e a investigação me marcaram de maneiras que mudaram a forma como pratico medicina e como vejo meu papel como médico. Sou mais cuidadoso com a documentação agora e mais consciente da exposição legal em cada decisão de emergência. Mas nada disso muda a obrigação fundamental de salvar vidas quando possível e quando os pacientes não podem tomar decisões por si mesmos. Ainda trabalho no mesmo PS e ainda realizo RCP quando corações param e ainda faço escolhas de frações de segundo sob pressão. A diferença é que entendo agora que alguns pacientes ficarão gratos e outros não. E que meu trabalho não é ser agradecido, mas fazer o que é medicamente necessário. Estou com cicatrizes, mas ainda comprometido com a medicina de emergência, com expectativas mais realistas sobre reconhecimento e gratidão. O idealismo ingênuo que eu tinha antes de Rebecca entrar no meu escritório se foi e foi substituído por algo mais duro e mais durável. Eu salvo vidas porque é isso que médicos de emergência fazem, não porque espero apreço ou proteção das consequências dessas escolhas.